Olá, eu sou o Luiz do grupo do UFSP Cast e eu vim aqui explicar algumas coisas sobre esse episódio. Ele na verdade é uma produção de um outro grupo do nosso IFE, que é o grupo de jornalismo. E em uma parceria com eles nós decidimos postar esse episódio aqui. A entrevista com Marina Pinto foi gravada dia 16/6, antes da aprovação da Lei Aldir Blanc e antes da aprovação na Câmara do Plano Municipal de Cultura de Guarulhos. É basicamente isso. Boa escuta. Oi, eu sou a Giane. Eu sou a Oi, Bianca. Eu sou o Luiz. E a gente faz parte do projeto de jornalismo do Instituto Federal de Guarulhos. A nossa pauta de hoje é como os trabalhadores da cultura estão sobrevivendo durante a pandemia. E, para isso, nada melhor do que conversar com uma pessoa envolvida com a área. Então, hoje a gente tem a honra de receber a Marina Pinto. A Marina é uma artista multimeios que trabalha com várias técnicas visuais e diferentes linguagens da arte, por meio de projetos que envolvem fotografia, desenho, escrita, produções audiovisuais e muito mais. Além disso, ela também é produtora e ativista cultural. Tá certo isso, Marina? Tá, corretíssimo. Que bom. Em uma entrevista na TV Câmara, em 2016, você afirmou que a cena independente de Guarulhos era muito grande. Você se considera uma artista independente? Me considero. Na verdade, todos que se consideram artistas independentes, né, essa, vamos dizer, nomenclatura, vem porque a gente, por exemplo, não é contratado de nenhuma empresa e principalmente não tem contratos com prefeituras, né, ou nenhum órgão governamental. Daí vem essa nomenclatura, né, de artista independente. A gente acaba vivendo da nossa arte mesmo, daquilo que a gente produz. Claro que em alguns casos, e uma grande maioria inclusive, acaba tendo um outro trabalho, né? Mas em geral é algum trabalho que não é ligado à arte. Mas quando se trata da nossa produção artística, por não ter esses vínculos, né, ou empregatícios e principalmente institucionais, a gente se autodenomina artista independente, e que é o caso de uma grande maioria aqui em Guarulhos. Entendi. É importante a gente entender um pouco melhor sobre toda essa questão do artista independente e como vocês se consideram. Sim. Porque é um cenário que, às vezes, quem não é do meio não entende muito, né? O que é que diferencia, né? E, em linhas gerais, é isso que eu falei. Quando você não tem vínculo empregatício com nenhuma instituição cultural, e principalmente com instituições governamentais, daí é que vem o artista independente. Bacana você explicar isso, sério mesmo. Porque muita gente, sei lá, a gente fala sobre artista independente e a gente pensa que não sei, tem várias definições, né? Eu nunca parei pra pensar que seria dessa forma. Legal. Enfim, eu queria falar que pra mim é uma honra estar falando com você, que eu acho muito importante a gente ter um cenário artístico com mulheres, né? Eu me sinto muito representada, eu acho isso muito, muito, muito bacana. E a minha pergunta é relacionada assim, a gente sabe que o município de Guarulhos, ele tem muitos artistas independentes, mas que os artistas, eles têm uma dificuldade extrema para conseguir se estabelecer financeiramente somente com a arte por vários quesitos, né? A gente não tem uma visibilidade, né? Os artistas de Guarulhos, a gente não consegue perceber essa visibilidade, a gente como cidadão guarulhense. E aí eu queria saber como que você faz para se manter? Qual que é a sua renda? Você tem outro tipo de emprego? Ou você vive somente do meio artístico, né? Com o seu trabalho sendo artista? Como que isso funciona? Então, realmente é muito difícil. E, na verdade, infelizmente, não é uma realidade só em Guarulhos, é uma realidade nacional. A grande maioria dos artistas não tem a visibilidade de uma TV aberta, enfim, ou uma fama que lhe garanta sobreviver totalmente da sua arte. Então é realmente bem difícil. Como eu disse antes, em maioria os artistas acabam tendo uma outra profissão, em geral, às vezes nem sempre ligada à arte, para conseguir se manter financeiramente. O que ele ganha com a arte acaba sendo
um a mais, né? No meu caso, eu trabalhei quase a minha vida inteira no setor privado, em várias áreas, tive várias profissões e vários trabalhos. Por exemplo, eu fui secretária, fui assistente administrativo, fui decoradora de festa, então isso é meio que eu percebo que é meio típico em artista, né, de trafegar em várias profissões, em vários tipos de trabalho. Hoje, eu posso dizer que 50% da minha renda é da arte e 50% são de trabalhos que não ligados à arte, mas que são freelance, né? Eu não tenho hoje nenhum contrato empregatício, mas trabalho, por exemplo, com diagramação, então é algo que acaba me dando uma renda além da fotografia e do trabalho artístico. Mas a diagramação e a fotografia acabam sendo o que mais rende, né? Mas agora na pandemia a gente vai estar vivendo momentos aí um tanto difíceis. Sim, muito interessante. Durante a nossa outra entrevista com a Janaína Reis, uma das coisas que ela comentou é sobre a questão da maioria das pessoas sempre observarem a arte como hobby e nunca terem essa visão de que a arte pode ser um emprego em si. O artista nunca é colocado como um trabalhador, é sempre colocado como uma pessoa que faz a arte como hobby. Qual a sua opinião em relação a isso? Você acha que isso realmente acontece muito? Sim, infelizmente acontece, e até por essa questão, né, de como em maior parte do tempo, às vezes a gente se vê obrigado a trabalhar em outras áreas, né, para poder se manter. Então, quando a gente diz que é artista, né, as pessoas nos veem isso como um hobby, né, como um passatempo, ou como um bico, né, no máximo como um bico para você tirar um dinheiro a mais, mas nunca como a sua profissão, né? Então, isso de fato acontece, e acontece em todas as áreas, com fotógrafos, com atores, com pessoal do circo, enfim, todas as áreas artísticas, com os músicos, todo mundo passa por isso. Né? Inclusive a frase célebre é quando você diz, as pessoas perguntam, o que você faz? A gente responde, eu sou artista. Mas trabalha com o quê? Né? Então vem sempre uma segunda pergunta, mas trabalha com o quê? Como se a arte não fosse um trabalho, né? Não tivesse nesse rol de você ganhar dinheiro, né? De você trabalhar e principalmente disso de garantir uma renda financeira, né? Então, isso é corriqueiro, infelizmente. Sim, entendi. E quais, na sua opinião, são as maiores dificuldades que os artistas independentes vivenciam nesse momento? E o que mudou de antes da pandemia para hoje? Olha, eu acho que a maior dificuldade está sendo o isolamento mesmo, né? Porque a gente vive muito do contato com as pessoas, né? O nosso trabalho está muito ligado à questão do contato com as pessoas. Ainda que hoje a gente tenha as redes, né, e a internet, e que, principalmente nesse momento, né, muita coisa da arte e da cultura está sendo vinculada via lives e via, né, conteúdo digital, ainda assim o nosso trabalho em geral ele depende muito desse contato. Então não poder ter esse contato com o público dificulta muita coisa. Quer dizer, dificulta algo que já não é fácil, né? Qual foi a segunda coisa que você perguntou? Me esqueci, desculpe. O que você acha que mudou de antes da pandemia para hoje em dia? Sim. Então, na verdade, eu acho que para o meio artístico, com exceção dessa questão, né, do distanciamento do público com o público, o restante não está muito diferente, porque as dificuldades são as mesmas, né? A arte é vista como supérfluo, então entre uma pessoa que não tem tantos recursos financeiros, entre ela de repente pagar o estudo e comprar o CD de um artista alternativo, de um artista independente, ela vai pagar o estudo dela, né? Isso só para dar um exemplo. Quando vai para as necessidades mais básicas, isso se intensifica.
Só que também não falta uma percepção do público que muito do que ela consome no dia a dia dela é arte, né? E nesse momento dessa pandemia, acho que teve esse facilitador, né? Por conta dessa grande quantidade de conteúdo digital, as pessoas perceberam, elas estão consumindo muito mais música, muito mais filmes, enfim, né? Estão navegando, entrando em museus, né? Via internet. Então, elas estão tendo muito mais acesso à arte e entendendo a importância que tem o trabalho dos artistas. Mas, ainda assim, isso recai sobre os artistas já reconhecidos. Quem é da cena independente e quem ainda é desconhecido, que é a maioria, acaba tendo essa dificuldade desse afastamento. E aí também, como tem uma crise financeira e política no país, isso se agrava. E faltando dinheiro é isso, as pessoas vão gastar com aquilo que é essencial. E a arte acaba não sendo vista como essencial, então vai ser um dificultador para a gente conseguir voltar à nossa rotina de trabalho normal. Vai levar um bom tempo. Sim. Justamente como você disse, a gente tinha separado, inclusive, uma questão em relação a isso. Que, atualmente, muito tem se dito que a arte, em geral, é uma importante aliada da saúde mental das pessoas. Você concorda com essa visão e você acredita que o governo municipal está percebendo essa importância? Nossa, é totalmente importante. Inclusive, existem inúmeras pesquisas que comprovam isso, né? O quanto que a música, a dança, as artes cênicas, a literatura contribuem para que as pessoas se mantenham emocionalmente e psicologicamente saudáveis, né? E existem também trabalhos aí de psicólogos, terapeutas, arte educadores, voltado para a arte terapia, que demonstra mais ainda, né, com dados e com resultados de como que a arte é importante, né, para que as pessoas se equilibrem, né? Claro que ela não é a única coisa, mas ela auxilia muito em tratamentos, né? Agora, infelizmente, não só o poder público de Guarulhos, mas os governantes, eles me parecem não atentos a isso. A arte ainda, para os políticos, é vista só em momentos eleitorais, né? Como uma forma de se aproveitar, de repente, de determinado reconhecimento de um artista para aparecer e para ganhar votos, mas, em essência, no dia a dia, no trabalho, não existe políticas públicas para a área cultural. E que é isso que garante você ter uma produção mais constante e um apoio não só financeiro, né, mas jurídico e enfim, todo o apoio para os artistas de uma cidade, por exemplo. Então, não vejo nos governantes esse empenho. Sobre esse descuido, né, dos governantes com a área cultural, teve um recente relatório da prefeitura que estava fazendo um mapeamento de alguns trabalhadores da cultura de Guarulhos e conseguiu alcançar só 86 pessoas no primeiro relatório que eles soltaram. E Guarulhos é um município muito grande, com aproximadamente 1,3 milhões de pessoas. Então, esse número, com certeza, ele não reflete a realidade. E por que você acha que isso acontece? Da prefeitura ela não conseguir alcançar os artistas? E, na sua visão, qual deve ser o papel do poder público no apoio ao artista guarulhense? Então, na verdade, assim, a gente tem um problema já que é recorrente. Eu vi esse mapeamento e, primeiro, aí tem vários fatores, né, para essa baixa adesão. Primeiro, a pífia divulgação. A cidade é muito grande, a divulgação é muito pequena. Não alcança todo mundo, ou pelo menos não a maioria. Depois, já tem, por esse descaso, muitos artistas já desacreditam da prefeitura e do governo, e então muitos tomaram conhecimento desse mapeamento, mas simplesmente não se interessaram em se cadastrar, porque não acreditam mais no que o poder público tem a oferecer, porque
as decepções são muito grandes, né? Por exemplo, teve um edital para contratação de arte educadores em 2017, prometendo contratar 120 arte educadores, e isso não se concretizou. Só no ano passado, ou seja, 2019, é que contrataram dessa lista, desse credenciamento, e não contrataram 120, só contrataram 13 arte educadores. Então, assim, é uma sucessão de decepções que faz com que os artistas não acreditem no que o governo quer apresentar. Então, com esse mapeamento, muitos tomaram conhecimento, mas não querem aderir porque não acreditam no que está sendo dito. E além disso que eu falei também da divulgação. Então, tem muita gente também que não se inscreveu porque simplesmente não sabe que esse mapeamento está existindo. E que é um erro também, e tem um outro erro da prefeitura, porque, por exemplo, aqui em Guarulhos nós já tivemos 5 conferências de cultura. Como é que em 5 conferências de cultura, que aí vão 10 anos, que é a cada 2 anos, você não tem essa base de dados de artistas, né? Essas inscrições. Você tem uma plataforma do governo federal e que a prefeitura adotou, que é o GRU Cultura. Como é que você não tem uma base de dados a partir daí? E uma série de outras ações que a própria prefeitura fez, a Secretaria de Cultura fez, mas não aproveitou para usar, para criar uma base de dados e de levantamento, de mapeamento dos artistas da cidade. E aí, nesse momento que você precisa ter editais de emergência, você não consegue mapear todo mundo. Sendo que se você já tivesse feito isso antes, esse número com certeza é infinitamente maior. Muito bom você falar dessa falta de informação que os artistas têm, né? Bastante um descaso mesmo da gente ter uma cidade tão grande com um alcance muito pequeno de informação. Sim, só para completar, que a prefeitura tem uma política, um hábito de usar o site da prefeitura, o site oficial. Que tá ok, é uma instituição governamental, ela precisa ter um site oficial. Só que ela acaba se utilizando das divulgações, por exemplo, para a cultura, só nesse site. E que não alcança, apesar de ser um site pela internet, não alcança todo mundo, porque nem todo mundo olha o site oficial da prefeitura. Então, você precisaria de outros meios de divulgação e que não são, por N motivos, não são adotados. Certo. Marina, a gente queria saber se você está produzindo alguma coisa nesse momento atípico que a gente está vivendo. Olha, eu tenho uns métodos de produção, não sei se é diferente dos outros ou não, mas eu tenho períodos que eu produzo muito e tem períodos que eu fico sem produzir nada. E também por lidar com várias técnicas, então às vezes eu fotografo muito e às vezes largo a fotografia e vou para o desenho, mas agora, no momento, o que eu estou mais fazendo é escrever. Eu escrevo toda quinta-feira para um canal de notícias, também independente da cidade, ou mídia remota. Estou agora como colaboradora de uma revista que foi lançada no começo desse mês, da Quebrada, que eu achei uma iniciativa de artistas da cidade e da periferia da cidade, que eu achei muito interessante. E eles estão com um projeto bem bacana. Então, eu tenho me dedicado mais à escrita. E estou retomando, aproveitando um pouco mais do tempo livre, retomando algumas coisas que eu gosto muito de fazer, mas que eu há muito tempo não vinha fazendo, que é a gravura. Então, estou fazendo alguns esboços, inclusive algumas coisas a pedido de um escritor, amigo meu, mas ele não me disse que projeto que é, só pediu para eu ir esboçando algumas coisas. Então é isso, mas se eu for dizer que eu estou no que eu estou me dedicando mais agora, acho que é na escrita mesmo. Legal você divulgar essas mídias, né, para a gente poder ter acesso. Bacana.
E como que você está conseguindo equilibrar a produção artística com a vida pessoal durante a quarentena? Olha, a minha rotina não mudou muito nessa quarentena. Só esse fato de eu tenho saído só o estritamente necessário. Eu moro, eu e mais uma das minhas irmãs, na mesma casa. Então, ela ainda tem, por ser trabalho essencial, ela precisa sair todo dia. Então, a gente divide o trabalho da casa e no meu caso, eu tenho ficado mais em casa, então eu tenho tido mais tempo livre, mas minha rotina mudou pouco, né, com a quarentena, né? Só os cuidados mesmo com a saúde e de higiene que aumentaram, até por conta dela ter que sair, né, para trabalhar todo dia. Mas minha rotina mudou pouco. Aumentou, claro, um pouco do tempo livre e aí eu tenho tentado aproveitar da melhor maneira, mas também sem muita pressão porque tem tempo livre, então eu tenho que obrigatoriamente produzir alguma coisa, porque senão acaba não funcionando também, acaba virando uma outra pressão que eu acho que não é saudável. Eu vejo muito hoje as pessoas falando na internet, né, que está lendo mais, que está se exercitando. Claro que tudo isso é importante, até para a gente se manter emocionalmente saudável, mas também eu acho que ter essa cobrança de que mesmo em casa você tem que estar produzindo alguma coisa o tempo todo, também acho que não é muito saudável. Eu acho que a gente tem o direito ao ócio e o ócio às vezes ele é também saudável e também criativo. Sim, já fazendo uma ligação com você disse, nesse momento a gente tem que fazer muitas escolhas. Você acha que as pessoas devem priorizar realmente a saúde mental, tentar se cobrar menos nessa relação de sempre estar produtivo nesse momento tão divergente do normalmente? E você acredita que é possível tirar algum aprendizado de tudo isso? Então, eu acho que sim. Eu acho que, primeiro, que a gente já vive uma sociedade que se cobra muito, né, de que você tem que estar produzindo o tempo todo, você tem que ser capaz de fazer algo o tempo todo. Ficar sem fazer nada é mal visto, né? Algo não visto com bons olhos. E mesmo na quarentena isso permaneceu. Então, quer dizer, as pessoas estão em casa e de vez ela aproveitar para dormir um pouquinho, acordar mais tarde, até fazer coisas que ela não tem tempo de fazer na casa, mas é sempre muito essa cobrança, né, de que tem que estar produzindo alguma coisa, tem que estar sempre em movimento, tem que estar sempre fazendo alguma coisa. E eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, né, como eu disse, se você se manter ativo, mas também se você quiser de repente passar o dia largado no sofá e puder fazer isso, eu acho que não tem problema nenhum, né? Também é saudável isso. Claro que não é saudável isso virar a rotina, porque aí também você pode caminhar para uma depressão, mas um dia você fazer isso, acho que é bacana, assim, descansa o corpo, descansa a mente. E eu acho que sim, a gente tem que manter a cabeça em dia, né, saudável, com bons pensamentos e acreditar que isso tudo é uma fase e que vai passar, ainda que demore um pouco, e tirar disso, aprender a olhar para as coisas simples e para as pequenas alegrias, para as coisas do dia a dia mesmo, que às vezes em geral a gente não presta atenção, né? Porque, por exemplo, esse final de semana minha sobrinha quis, é festa junina, é sábado, é Santo Antônio, poxa, não vamos fazer festa junina? E aqui em casa a gente tem fogão a lenha, então a gente, de vez de fazer fogueira, né, acendendo o fogão, ela estourou pipoca e minha irmã fez arroz doce, fizemos algumas coisas. Foi o suficiente para ela ficar feliz e contente. Então acho que
a humanidade está precisando aprender, reaprender que a vida é simples. A gente não precisa de consumir tanta coisa, a gente não precisa produzir o tempo todo. A vida é simples, a gente precisa retomar isso. E talvez essa quarentena, para algumas pessoas, aprendam isso com essa situação da pandemia e dessa quarentena. Sim, realmente a gente aprendeu um pouco mais a observar essas pequenas alegrias da nossa rotina. Exatamente. Eu acho que é o momento da gente reaprender a significar várias coisas, né? Que a gente foi perdendo ao longo dessa rotina doida que colocaram na gente, que a gente tem que estar ali e batalhando o tempo inteiro, porque senão a gente não vai ter sucesso. E é real. Dentro dessa perspectiva de ressignificação, de entender que a gente pode viver a vida com mais calma, que as coisas simples que valem a pena, eu queria saber quais são as suas expectativas para o futuro em relação ao nosso país. Nesse momento, as expectativas para o futuro não estão muito boas, né? O cenário é muito sombrio. O governo federal é um desastre em todos os sentidos, em todas as áreas. O país vem sendo desmontado e descaracterizado. E eu acho que essa pandemia veio agravar ainda mais, até porque é um governo que também não está sabendo lidar com essa situação. Mas a gente precisa manter a esperança de que vai passar, de que esse governo é passageiro também, né? E que na verdade a população é que tem o poder de mudar as coisas, né? Cada um fazer a sua parte. Agora a gente tem ano eleitoral, as pessoas precisam levar o voto mais a sério e escolher com mais clareza, para que a gente não viva tantas dificuldades na política que acabam refletindo nas outras áreas, né? Na saúde, na educação, na cultura. Mas é isso, o cenário não é bom, mas precisam manter a esperança. É verdade, apesar desse desgoverno, né, que a gente está tendo atualmente, a gente tem que continuar lutando, né? Porque eu sempre costumo falar para mim mesma que é isso que eles querem, que a gente acredite que não vale a pena, que a gente recue, que a gente fique com medo, mas que não, é importante a gente lutar, é importante a gente ver que vale a pena sim lutar por uma política pública de qualidade, por espaços públicos de qualidade, por um governo que represente a nação brasileira. Sim, exatamente. E o principal é isso, é política pública para todas as áreas, porque quando você tem política pública implementada, fica mais difícil a corrupção, fica mais difícil de um governo, na troca de governo, projetos acabarem. Você dificulta mais para os políticos e você melhora para as pessoas, né, para os cidadãos. Então, acho que é por isso que a gente, dentro da política, é por isso que a gente tem que brigar em todas as áreas, por políticas públicas, né, através de leis, de projetos que garantam a manutenção e a permanência de bons projetos. E claro que a verba também. E aí a gente consegue construir. E é não desistir, não se calar diante dos desmandos e de censuras e tudo mais, e continuar lutando, como você bem disse. Marina, então agora a gente vai para a última pergunta já, para fechar a entrevista. Então a gente queria saber se você poderia indicar alguma obra sua ou de algum outro artista que você goste para ser vista no período de quarentena. E se você também tem algum feedback para dar para a gente da entrevista, o que você achou. Puxa, obra de artista. Vou indicar os 2 anuários de um coletivo que eu faço parte, o Fotógrafas Guarulhenses. É o anuário de 2018 e o de 2019, né? O do ano passado. Aliás, são 3 já. Eu já estou até perdida no tempo. É o desse ano, 2020, 2018, 2019 e 2018. São fotos, né, de fotógrafas, todas aqui de Guarulhos. E eu acho que é um trabalho muito bacana que a gente tem feito. E a ideia é que
é um anuário, né? Então ele sai todo ano no dia 8 de março, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. E tem sido um projeto muito bacana que eu tenho feito todo ano e participado com mulheres assim incríveis, e que eu acho que é um projeto legal, e ele está na rede, está na internet. Então é só dar a busca Anuário Fotógrafas Guarulhenses, que o pessoal vai encontrar e vai conseguir ver o trabalho da mulherada na fotografia. E quanto a essa entrevista, tô achando bem bacana. Muito legal a iniciativa de vocês de falar com os artistas da cidade. A Janaína é minha amiga, também faz parte do coletivo das fotógrafas. E muito legal, vocês citaram até entrevistas que eu dei para a Câmara, então mostra que vocês realmente pesquisaram sobre a gente. E foi uma honra estar aqui falando com vocês. É muito, muito legal falar da cena cultural da cidade de Guarulhos, que, apesar dos pesares, eu nasci em Guarulhos, minha família toda é daqui e eu amo essa cidade demais. Gosto muito de falar da cultura daqui. Bom, então, Marina, eu quero agradecer, né, por você ter aceitado o convite. Falar mais uma vez que foi uma honra falar com você, que eu acho muito importante o trabalho das mulheres no meio artístico, muito representativo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço vocês o convite. Bom, muito obrigada, Marina. Muito obrigada. Obrigada.